Salve, queridos alunos e alunas! Eu vou começar essa web aula com vocês falando aí das chamadas revoluções inglesas. Na verdade, eu vou falar para vocês da Revolução Puritana e da Revolução Gloriosa. Bem, antes de falarmos dessas duas revoluções, a gente precisa entender a Inglaterra aí do século 17, 1600. As duas revoluções, na verdade, aconteceram em 1600. A Revolução Puritana em 1649 e a Revolução Gloriosa em 1688. Bem, vamos lá. A Inglaterra do século XVII tinha algumas peculiaridades, algumas características. Primeiro, a situação financeira da realeza nesse momento ela não era muito boa. Essa realeza ela solicitou o rei, ele solicita aí um empréstimo ao parlamento com o objetivo de reorganizar aí as contas da coroa. A coroa inglesa também ela começa a vender parte dos seus bens, como terras e outros patrimônios, e também ela começa a vender monopólios comerciais e industriais, ou seja, a coroa ela começa a conceder para empresas particulares, empresas privadas, o monopólio de alguns setores do comércio e da indústria na Inglaterra. Bem, outro grande problema aí com relação à Inglaterra nesse período foi a morte da rainha Elizabeth I, que não deixou herdeiros diretos, que não tinham herdeiros diretos. Com isso, nós vamos ter aí uma disputa, uma reorganização no trono inglês. Quem assume depois da rainha Elizabeth I é o rei Jaime I. Então nós vamos ter aí a dinastia Stuart assumindo o poder aí assumindo o poder na Inglaterra. O rei Jaime I ele não vai receber apoio político nenhum, pois ele tenta evitar aí que o parlamento controle as finanças do rei. E ele vai impor aí um monopólio real às indústrias, ou seja, somente o rei teria aí a possibilidade de explorar a atividade industrial na Inglaterra. Depois de Jaime I, nós vamos ter aí Carlos I, que assume em 1625 com a morte de seu pai, que era Jaime I. Carlos ele era extremamente autoritário, era um rei que tinha como objetivo controlar de forma aí absoluta, sem o apoio do parlamento, a Inglaterra. Por conta disso, Carlos I ele vai ser obrigado pelo parlamento a assinar a chamada Petição de Direitos no ano de 1628, que vai limitar aí os poderes do rei. O rei só vai poder aprovar algumas leis com o aval do parlamento. Carlos I também vai tentar impor o anglicanismo como a religião oficial aí na Inglaterra. Então percebam que esse regime de sucessão na Inglaterra ele não vai estar tranquilo. E é esse regime de sucessão e essa questão religiosa, católicos, protestantes, e entre os protestantes puritanos e anglicanos disputando o poder aí. Pensando na Inglaterra ainda, quando a gente pensa na estrutura política inglesa, o que nós vamos ter é uma divisão do legislativo inglês em duas câmaras, em duas casas, a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns. Essas duas câmaras que formavam aí o parlamento da Inglaterra. A Câmara dos Lordes ela era dividida entre os lordes espirituais e os lordes temporais. Os lordes espirituais eram os religiosos do alto clero na Inglaterra, anglicano, e os lordes temporais eram membros laicos da nobreza, ou seja, nobres sem estarem ligados ao anglicanismo. E a Câmara dos Comuns, que era formada aí por comerciantes, burgueses, o chamado baixo clero, os religiosos de baixo nível, e a pequena nobreza rural, a pequena nobreza que vivia aí no campo. Quem apoiava o rei dentro do parlamento da Inglaterra eram os lordes, os anglicanos e os católicos, enquanto quem apoiava o parlamento nesse momento eram presbiterianos e puritanos, formado aí principalmente pelos membros da Câmara dos Comuns. Além disso, os membros do parlamento, ou os partidários do parlamento, criam aí o exército de novo tipo, um exército formado por pequenos burgueses, artesãos, proprietários rurais e os filhos dos proprietários. Nós vamos ter
Nessa disputa pelo poder, os presbiterianos, os partidários do parlamento, assumindo o poder aí a partir do comando de Oliver Cromwell, que tenta estabelecer um acordo com a realeza, que não aceitava essa maré, esse desenvolvimento da democracia popular na Inglaterra, levando aí uma radicalização no processo político, ou seja, de um lado os partidários do rei, do outro lado os partidários do parlamento. Carlos I vai ser derrotado aí pelo parlamento em 1649, onde vai ser preso, acusado de traição, condenado e decapitado. Com a decapitação de Carlos I, nós vamos ter a proclamação de uma república na Inglaterra. A Inglaterra deixa de ser uma monarquia absoluta e torna-se aí uma república, a chamada República Puritana, formada por um Conselho de Estado que tem aí funções governamentais e o parlamento formado por uma única Câmara agora, somente a Câmara dos Comuns. Então tem um parlamento unicameral. Nós vamos ter também a assinatura no ano de 1651 do Ato de Navegação, onde qualquer produto estrangeiro que chegue à Inglaterra só poderia ser transportado por navios ingleses. Isso possibilitou aí um estímulo ao desenvolvimento da atividade marítima mercantil. Só que essa guerra civil na Inglaterra, essa disputa entre o parlamento e o rei vai ter consequências, e consequências desastrosas. Primeiro, nós vamos ter uma redução significativa das colheitas, já que um número significativo de homens morreram e deixaram de trabalhar aí nas suas terras. Isso vai levar a um aumento do custo de vida, já que com a baixa produção o valor dos alimentos ele sobe, os salários eles vão cair e o governo inglês, para tentar contornar essa crise econômica, começa a cobrar impostos altíssimos aí da população. Além disso, a oposição na Inglaterra, ou seja, a Câmara dos Lordes, sente-se traída pelo governo republicano. Com a morte de Oliver Cromwell, que foi o grande líder da República Puritana, em 1648, os nobres reassumem o poder aí na Inglaterra, onde Carlos II assume o poder. Carlos II então vai ser coroado e ele começa aí a expandir a atividade comercial e industrial na Inglaterra, investindo principalmente no desenvolvimento da ciência, no desenvolvimento científico inglês, através do livre pensamento, da experimentação e de uma reforma educacional. Em 1685, quem assume o poder é Jaime II agora, irmão de Carlos II, só que ele é um governante extremamente impopular, o que vai levar à sua deposição no ano de 1688, quando Guilherme de Orange, que era aí herdeiro da coroa holandesa, casado com a filha mais velha de Jaime II, assume o poder. Ele é marido, Guilherme de Orange, ele é marido aí de Maria Stuart, que é a filha mais velha de Jaime II. Ele assume o poder na Inglaterra, então, com a deposição aí de Jaime II. Só que Guilherme de Orange, quando assume, ele é obrigado a assinar um documento que limitava aí os seus poderes. Na verdade, quando Guilherme de Orange ele assume, com a alcunha, com o nome de Guilherme III, ele abre caminho para que o parlamento na Inglaterra passe a assumir o poder político e econômico no país. O que nós vamos ter é o fim de uma monarquia absoluta, que depois tornou-se uma república, e agora torna-se uma monarquia parlamentarista, onde o parlamento tem muito mais poder que o rei. O rei, ele reina, mas ele não governa. Guilherme III ele vai assinar o chamado Ato de Tolerância, que vai dar liberdade religiosa aí aos cristãos, exceto os católicos, e ele vai ser obrigado aí a assinar a chamada Declaração de Direitos, que é um conjunto de leis que institui aí o julgamento dos indivíduos por um júri. O rei ele vai perder aí o seu poder de suspender as execuções de lei e implementar impostos sem a permissão do parlamento. Lembrando
que quando Guilherme III ele assume o poder na Inglaterra em 1688, nós temos o início da chamada Revolução Gloriosa, que põe fim à monarquia absoluta e à república na Inglaterra e a adoção de um regime monárquico parlamentar, onde o rei reina, mas não governa. Bem, queridos alunos e alunas, eu termino essa web aula por aqui. Estudem e estudem!